Então, voltando aqui a Gramsci, a grande preocupação de Gramsci, que passou a grande parte, a quase totalidade da sua vida em prisões do fascismo de Mussolini na Itália, não é? Após as tentativas de fracasso das revoluções na Europa, não é? E veja, Marx e Engels vivenciaram algumas tentativas iniciais. Vivenciaram, por exemplo, a Comuna de Paris. Gramsci já é posterior à tentativa de revolução na Alemanha, não é? Então, com o fracasso dessas revoluções, não é? Especialmente na Alemanha, no início da década de 1920, e coincide, ao mesmo tempo, com a ascensão do fascismo e do nazismo, ele vai procurar refletir sobre as particularidades do Estado, e aqui é chamado no Ocidente, porque era na Europa, naquele momento. Estado que, segundo toda a literatura, no Ocidente, difere do Estado no chamado Oriente, em geral. Na Rússia, na China, etc, etc. Não é? Porque, veja, a conquista da ideia de democracia, que tem lá como teórico principal Jean-Jacques Rousseau, que passa pela Revolução Francesa no período dos Jacobinos e na Comuna de Paris, a democracia é uma construção inicial ocidental, principalmente europeia. Tá? Então, para Gramsci, o Estado é o complexo de atividades práticas. Veja o que ele está chamando a atenção. Marx e Engels já tinham levantado isso. Ele avança e chama a atenção. O Estado é o complexo de atividades práticas, materiais e teóricas, ideológicas. Não é o só fazer, é o que está aqui. É o que está aqui, ó. Com a qual a classe dominante não somente justifica e mantém a dominação, como procura conquistar o consentimento ativo daqueles sobre os quais ela governa. Dentro desta afirmação, veja aqui, para mim me parece assim, esdrúxulo, sei lá, é outro mundo, é uma coisa de maluco. Como trabalhador, o agronegócio até que vai lá, não é? Mas trabalhador entra nos ônibus, comendo mortandela, com dificuldade, e vai para Brasília, no dia 6, participar de uma tentativa de golpe. Tentativa de golpe que vai concretizar contra os seus interesses de vida dele, da sua família. Como é que pode uma pessoa agir contra si mesmo? Não é? Tem o suicídio, mas aí já é uma outra questão patológica. Estou falando aqui de política, não é isso? Então, essa é a preocupação de Gramsci. Como é que aqueles milhões de pessoas seguem Mussolini, que é a negação do processo civilizatório, seguem Hitler, né, que são genocidas? Como entender isso? Não é? É essa a preocupação que ele se coloca. Não é? Então ele vai chegar à conclusão que o Estado, portanto, não era apenas um instrumento de coerção. Olha aí a pergunta que foi colocada. Ele não é apenas um instrumento de coerção, o que não significa que ele deixa de ser. Ele é fundamentalmente instrumento de coerção. Não é? Ele é uma ditadura de classe, em sentido estrito. Mas, porém, ele também busca adesão e a construção do consenso. Não é? Esses milhões de pessoas, de desmiolados que foram para Brasília, foram para Paulista, contrário aos seus interesses objetivos. Não é? Porque ali, vitoriosa aquela tentativa de golpe, era golpe de milicianos. Não sei se vocês leram, eu recomendo para vocês, agora da Bolívia recente, não é? Teve um golpe que foi derrotado posteriormente, eleitoralmente, houve um golpe planejado pela extrema-direita, pelo nazifascismo, não é? Que foi coordenado e dirigido por milicianos. Iniciaram o golpe. Começaram a invadir, permitir, ameaçar, matar, torturar, não é? E depois de 3 dias as Forças Armadas ficaram assistindo, aderiram e concretizaram o golpe.
Segundo alguns jornalistas investigativos, disse que há determinadas semelhanças com essa tentativa do golpe do dia 6/7 aqui. Não é? Tem outros que fazem alguma referência com a tentativa de invasão do Capitólio nos Estados Unidos da América do Norte. Ou seja, as pessoas, vamos no nosso linguajar aqui, comprometidas com o fundamentalismo, com o retrocesso às idades das trevas, não é? Que pregam e praticam o mal, estão ativos, se organizando, estão por aí, estão ao nosso lado. E aí eu pergunto a vocês, como não existe neutralidade, qual é a posição que cada um de vocês assume frente a isso? É uma pergunta que a gente tem que buscar responder. Não é? Então, segundo Gramsci, o Estado não é apenas um instrumento de coerção, uma ditadura de classe em sentido estrito. Ele busca a adesão e a construção do consenso, conforme eu coloquei para vocês. Se ele não busca adesão e o consenso, ele pode ser destruído. Isso foi o chamado Estado feudal. E alguns estados, por exemplo, o Estado cubano, o Estado russo, o Estado chinês, sem entrar nos detalhes da avaliação. Não é? Como a adesão, não havia adesão e não havia a busca e a consolidação do consenso, foram destruídos. Houve revolução, não é? Que está em processo. Cabe a gente acompanhar, avaliar qual é o rumo que isso vai tomar. Não é? Então o Gramsci aí, coloquei uma foto dele, ele diz, olha, o velho mundo agoniza, um novo mundo tarda a nascer. Espaço-tempo, multilateral, multifacético, compondo a totalidade, não é? Que é justamente isso. O velho mundo está agonizando por todo o desenvolvimento científico-tecnológico, com o que está ocorrendo no mundo hoje, os retrocessos que estão ocorrendo no mundo hoje, esse velho mundo burguês capitalista agoniza. E o novo ainda tarda a nascer, porque é um processo. E nesse claro escuro, nesse momento de certos vazios políticos, não é, irrompem quem? Os monstros. Os monstros. E repito, os monstros, cabe a vocês encontrar o nome desses monstros hoje em dia. O exercício normal da hegemonia, e segundo Gramsci, no terreno clássico do regime parlamentar, caracteriza-se pela combinação de força e do consenso. Qual é a força? Você votou e elegeu, transferiu a sua liberdade, a sua soberania para aquele que vai ser representado. Não é? E aí esse pode fazer um monte de safadeza, está aí o Centrão fazendo o que está fazendo. E tem outros que estão buscando o quê? Buscando o consenso. O que é o consenso? É tentar impedir que essa onda avassaladora de nazifascistização do país seja brecada e se atenda e impeça que essa onda nos atinja como um dilúvio. Então esses setores estão buscando um consenso. Não é? Que essa busca, eles se equilibram variadamente, sem que a força suplente muito o consenso. Veja aqui, 6 e 7 de setembro foi uma tentativa que, a partir da força de superar a busca do consenso. Qual foi o resultado? Foi o contragolpe. E nós estamos vivenciando ele hoje. Não é? Quer dizer, esse contrassenso, esse consenso da maioria, ele vai sendo expresso pelos chamados órgãos de opinião pública, jornais, associações, aos quais, por isso em determinadas situações, são artificialmente multiplicados. E essa situação, que o Gramsci não vivenciou, mas que é dos nossos dias atuais, né, nós podemos incluir as denominadas redes sociais. As fake news, a proliferação de fake news, que transformam as redes sociais em verdadeiros campos de batalha da guerra de ideias, da guerra cultural, da guerra híbrida. Não é? Então, é justamente nós que estamos no ensino, que se queremos trabalhar ao nível da educação, não é?
Nós temos que nos inserir nesse processo, diferenciando ensino de educação. Se queremos ser educadores, temos que ter clareza desse processo e assumir um posicionamento, porque não existe a neutralidade. Não é? Espero que até aqui tenha apresentado algumas contribuições.